Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o tão temido lugar de tormento, o inferno. Existe realmente esse lugar? Milhões de pessoas acreditam que existe. E você? Nesse vídeo nós vamos poder ver à luz da Bíblia o que a Bíblia fala sobre este lugar, se é verdade ou não. O meu nome é Fernando, espero que as informações desta videoaula possam te ajudar a ver como a Bíblia ela pode nos dar esperança e segurança com relação àquilo que ela nos ensina. Então, bora para as informações. O primeiro ponto, o que a Bíblia ela diz sobre o inferno? Por incrível que pareça, a Bíblia não diz absolutamente nada sobre um inferno de fogo ou sobre um lugar de tormento. Não há nada na Bíblia que faça menção a tal lugar de tormento. É verdade que muitas pessoas cresceram ouvindo histórias sobre esse lugar de tormento, sobre esse inferno. E outros até talvez digam, ora, Fernando, mas está aqui na minha Bíblia, algumas passagens na Bíblia que eu já li que ocorre a palavra inferno. É verdade. No meu celular tem pelo menos umas 3, 4 Bíblias baixadas e praticamente quase todas elas têm essas ocorrências da palavra inferno. Mas a gente pode esclarecer essa questão. Por exemplo, nas escrituras hebraicas, conhecida como Velho Testamento, a palavra que é traduzida para inferno é Seol. Mas essa palavra, ela significa literalmente a sepultura comum da humanidade. E a sua equivalente grega, que são as escrituras gregas, né, no caso o Novo Testamento, no qual foi escrito, a sua equivalente é Hades. Também significa sepultura comum da humanidade, mas não está se referindo ali a um lugar de tormento ou inferno, não. A Bíblia ela não destaca isso. Seol e Hades são as palavras equivalentes. Uma vez eu conversei com o Senhor em que ele tentou me convencer de que era de fato um lugar literal. Usando a própria Bíblia dele, eu pude mostrar para ele que ele estava enganado sobre esse assunto. Por exemplo, eu considerei com ele o livro do Salmo, capítulo 16, versículo 10. Ali é uma profecia que o salmista Davi, sob inspiração, ele profetizou a respeito da ressurreição do Cristo. Falando ali, ele diz que Deus não deixaria que o seu leal visse a corrupção. Mas a Bíblia dele passava a destacar que Deus não deixaria que a alma dele ficasse no inferno. Ora, mas como que Jesus, uma pessoa tão boa, iria para este lugar de tormento? Então ele pôde perceber que o erro estava na tradução, que é o que realmente aconteceu. Então muitos tradutores da Bíblia, eles tomaram a liberdade de traduzir a palavra Seol, do hebraico, e Hades, do grego, para inferno, mas que ambas se referem à sepultura comum da humanidade. E aí eu pude mostrar para este senhor, Atos, capítulo 2, versículo 30 a 33, ali o apóstolo Pedro, fazendo a aplicação do Salmo 16, 10, ele aplicou ali a Davi, mostrando que Davi havia falado sobre a ressurreição do Cristo como um descendente dele, a quem Deus havia prometido que um descendente de Davi sentaria no seu trono, se referindo a Jesus Cristo.
E ali fala a mesma coisa do Salmo, só que ali, em vez de usar a palavra Seol, usa a palavra Hades, mostrando que ambas as palavras, elas se referem à mesma coisa, sepultura comum da humanidade. Daí a outra coisa interessante com relação a esse ensinamento é que na realidade é uma mentira ensinada como se fosse uma doutrina bíblica, e na realidade não é. É uma mentira que foi criada pelos homens no finalzinho do segundo para o terceiro século, e aí ela continuou a ser espalhada. Mas não significa que uma mentira, depois de contada milhares ou milhões de vezes, vai se tornar verdade. Não vai, ela vai continuar sendo uma mentira, que é o que acontece com o ensino do inferno de fogo, esse lugar de tormento. É uma mentira, não é uma verdade ensinada na Bíblia, não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina de homem. Isso eu posso assegurar com toda certeza. E qual é a finalidade dessa doutrina? A finalidade dessa doutrina é única e exclusiva pintar um quadro negativo sobre Deus, como se Deus fosse um Deus cruel, o que na realidade não é. A Bíblia destaca ou descreve a Deus como um Deus justo, misericordioso, um Deus amoroso, acima de qualquer coisa. Então, a qualidade de um Deus cruel, isso não se ajustaria à pessoa de Deus. Pelo contrário, João capítulo 8, versículo 44, ali mostra quem é que está realmente por trás dessa mentira. Não poderia ser outro senão Satanás, o diabo, a quem Jesus diz, quando fala mentira, fala segundo a sua própria disposição e iniciativa. Então, a mentira que Satanás, ele como que infiltrou na religião ao longo dos séculos, e ela tem sido ensinada como se fosse uma verdade, afastando as pessoas do Deus que nos presenteou com a Bíblia, que é o Criador do céu e da terra e de tudo que existem nele. Uma verdade sobre Deus não ter nada que ver com a mentira de um inferno está em Jeremias capítulo 7, versículo 31, e Jeremias capítulo 19, versículo 5. Ali destaca o profeta que os judeus na sua época, eles estavam oferecendo seus filhos a deuses como Baal, Nisroque e outros deuses no fogo. Eles faziam isso no vale do filho de Inom. Eles sacrificavam seus filhos ao fogo. O versículo tanto 19, o versículo 5 do capítulo 19 de Jeremias, como o versículo 31 do capítulo 7, ambos versículos dizem que tal ideia nunca subiu ao coração de Deus. Essa ideia de punir seus filhos no inferno ou num lugar de tormento. Essa palavra filho ou vale de Inom é outra palavra que ocorre na Bíblia, como destaca Mateus capítulo 5, versículo 22 e Marcos capítulo 9, 43, também traduzida para inferno. Mas na realidade não é. Ali, quando Jesus fala da geena, ele está se referindo a esse monturo incinerante, né, que era um lixão, ficava a sudoeste de Jerusalém, da Jerusalém antiga, ao sul, e que eles queimavam ali lixos, carcaças de animais, carcaças de criminosos, quem eles julgavam não merecerem um enterro digno, jogavam tudo lá. E Jesus fez menção a isso para mostrar sobre a destruição completa do corpo, mas não se refere àquilo ali como sendo um lugar de tormento, porque ali estava se referindo a cadáveres e não a pessoas vivas. Então, a verdade clara e absoluta que a Bíblia apresenta para nós é que o ensino de um inferno de fogo ou de tormento é uma mentira ensinada como uma doutrina, mas uma doutrina de homem, não uma doutrina bíblica. Não tem nada a ver com Deus amoroso.
E todos nós sabemos que uma mentira, para ser apoiada, às vezes se conta uma outra mentira. E para apoiar essa mentira de que existe esse inferno de fogo, foi contada uma outra mentira, que nós humanos temos uma alma imortal. Essa é uma outra mentira para apoiar essa outra mentira de um inferno de fogo, né? Um lugar de tormento. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, há um vídeo no canal, você pode pesquisar e você vai encontrar sobre esse assunto. Espero que esse assunto possa ajudar você a ver como a Bíblia de fato nos dá segurança e certeza absoluta dos seus ensinos e também certeza e segurança absoluta de que muitos ensinos que se espalham são mentiras, não têm nenhuma base bíblica, como mostrou essa questão referente ao inferno de fogo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.